feliz de estar presente aqui na casa, pelo convite feito, e poder compartilhar com todos algumas reflexões em torno desse tema da família, da importância do Evangelho na família. Nós aprendemos na literatura espírita que há uma diferença fundamental entre o homem físico e o homem espiritual. Talvez esse seja o conceito mais necessário que o mundo aprenda no dia de hoje, que seja a maior contribuição do Espiritismo para o mundo. Nós temos uma tendência de, quando olhamos para uma criatura, quando nos relacionamos com uma determinada pessoa, imaginar que ela é, toda ela, a personalidade de hoje. Então alguém olha para mim e acha que eu sou o Haroldo, apenas, nasci em Belo Horizonte, tenho X idade, exerço essa ou aquela profissão, tenho essa ou aquela experiência, casado, 2 filhos. Mas será que essa experiência da atual existência de fato resume verdadeiramente quem eu sou? Ou quem nós somos? Então a literatura espírita, a obra de Kardec e a obra subsidiária, ela nos ensina que, na verdade, nós somos herdeiros de um patrimônio muito maior que esse. Nós já passamos por diversas experiências, já habitamos em inúmeros lugares, já falamos uma quantidade enorme de idiomas, conhecemos e nos relacionamos com um número incrivelmente grande de pessoas. Então nós somos, na verdade, uma multidão de personalidades, de tendências, com seus defeitos, com as suas virtudes, com aquilo que precisa ser corrigido, com aquilo que precisa ser melhorado, incrementado, com aquilo que nós temos que abrir mão, com aquilo que nós temos que aprimorar. Esse é o homem, quando eu digo não no sentido de gênero, de homem ou mulher, no sentido de ser humano. Esse é o ser humano espiritual. Quando nós consideramos o espírito imortal na sua jornada de aperfeiçoamento, através de um conjunto sucessivo de existências, nós vamos chegar a um capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Honrar Pai e Mãe. Nesse capítulo, Kardec vai nos ensinar a diferença entre parentela corporal ou família corporal e família espiritual, que é, na verdade, um desdobramento, uma consequência do conceito de ser humano espiritual e ser humano físico. Um espírito, ao longo de inúmeras existências, estabelece laços afetivos, dos mais diferentes. E, em virtude desses relacionamentos espirituais que ele mantém ao longo de séculos e séculos e séculos, ele forma gradativamente uma família espiritual. As famílias espirituais se reúnem por laços de afinidade. Gostam de coisas semelhantes. Eles têm características semelhantes, virtudes semelhantes, e costumam até mesmo compartilhar determinados defeitos. A família espiritual se desenvolve em espécie de grupos, e a família corporal
ela pode expressar uma parcela da família espiritual, ou pode às vezes representar uma situação de prova, ou mesmo de expiação para o espírito. Isso significa que nem sempre coincide a família física com a família espiritual. Não são conceitos similares. A família espiritual é sempre maior do que a família corporal. Foi o que Kardec ensinou no capítulo Honrar Patrimônio. No capítulo 12 do livro Pensamento e Vida, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, o benfeitor espiritual do médium Chico Xavier aprofunda no estudo e na reflexão desse tema. Partindo do pressuposto que nós já conhecemos o conceito de parentela corporal e parentela espiritual, que está na obra da codificação, Emmanuel começa a investigar o que reúne as almas, o que atrai os espíritos, como que a lei divina coloca criaturas debaixo de um mesmo teto, ou as reúne ao longo de diversas existências. Qual é o mecanismo dessa lei divina que reúne os espíritos? E Emmanuel, então, começa dizendo: a família consanguínea, ou seja, a família física, entre os homens, pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Embora a linguagem pareça mais complicada, o que Emmanuel está tentando nos ensinar é que o que define a posição de um espírito, incluindo os relacionamentos que ele estabelece, é a sua mente. O que ele pensa e o que ele sente. O sentimento enquanto desejo, o que nós desejamos, o que nós buscamos, o que atrai o nosso espírito e a maneira como nós pensamos, quais são os nossos conceitos, a nossa visão da vida, nossa visão dos relacionamentos. E isso estabelece um padrão vibratório que reúne as almas. E as criaturas começam a se refletir umas às outras. Esse é um fenômeno bastante interessante. E nós podemos observar, mesmo na família física, como que as pessoas são parecidas. Como que as crianças, os filhos, muitas vezes imitam os pais. Como que eles repetem padrões de comportamento que são dos pais, ou dos avós, dos bisavós. Porque, no fundo, eles se afinizam com uma determinada estrutura psicológica, com um modo de ser, com afinidades. Então é muito comum, e Emmanuel vai falar sobre isso, nós encontrarmos famílias de músicos, famílias de empreendedores, famílias que são dedicadas à agricultura, um grupo de espíritos que parecem nascer numa mesma família física, ou quando não nascem numa mesma família física, acabam se reunindo por laços de afinidade espiritual, como é o caso, por exemplo, do grupo espírita, que acaba se tornando uma extensão da família, ou às vezes um reflexo da família espiritual. Mas o importante que Emmanuel vai trabalhar nessa mensagem é que cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou mais claramente, cada um de nós, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte
os seus reflexos. Vamos examinar um pouquinho isso. No conjunto das reencarnações, o livro Entre a Terra e o Céu, por exemplo, conta uma história como essa. Uma pessoa faz uma promessa afetiva para outra, promete ter um relacionamento, e quando a criatura já está completamente acreditando naquela promessa, está se preparando para aquele relacionamento, essa pessoa abandona, e quem foi abandonado não tem estrutura psicológica para suportar aquilo e acaba se perturbando completamente, e em muitos casos perdendo até sua própria encarnação, porque a pessoa não consegue mais manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio afetivo. Pergunta: essa criatura reencarna perturbada, magoada, ferida. De quem será a tarefa de reharmonizar esse coração? De quem perturbou? O causador da perturbação, da desarmonia, é a pessoa mais indicada para receber esse espírito e refazer um caminho, refazer a jornada. E como que a bondade divina estrutura esse processo de reharmonização? Através de um instituto chamado família. Então, aquele que causou uma perturbação afetiva em alguém acaba recebendo esse mesmo espírito na qualidade de marido, de mulher, de filho, de sogro, de sogra, de cunhado, de cunhada, de irmão, de primo. Por quê? É isso que Emmanuel vai esclarecer nessa mensagem. Por que a família é o local adequado para dissipar essas sombras do passado? Porque a família cria uma intimidade de convivência. E os laços familiares proporcionam uma melhor condição para que o amor se desenvolva. E o amor é, de fato, o remédio mais eficaz para dissipar todas as sombras e todas as dificuldades. O que acontece é que, embora o passado apague parte da nossa memória, então você não se lembra onde você nasceu na última encarnação, você não se recorda qual foi o seu nome, qual foi a sua profissão, onde exatamente você viveu, com raras exceções, mas nós todos nos recordamos diariamente dos sentimentos. A memória intelectual se apaga, mas os sentimentos nunca se apagam. Você reencontra aquela pessoa e o sentimento que foi desenvolvido numa existência anterior, ele vem à tona com toda a força do passado. Eis então o grande desafio dos relacionamentos familiares. Por quê? O casal recebe a criancinha pequenininho. Toda criança é uma belezinha, é bonitinho, é encantador. Mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, os pais, os irmãos, os demais familiares começam a recordar-se dos sentimentos que os vincularam àquela criança. Então nós começamos a observar
Quem trabalha com atendimento fraterno na casa espírita, a todo momento se depara com isso. Pais, o pai que tem difícil relacionamento com o filho. A mãe que tem uma profunda dificuldade com a filha. Começam a vir à tona os sentimentos que foram construídos entre aqueles espíritos. Porque nós não esquecemos sentimentos. E as criaturas começam a refletir umas às outras. Tudo o que eu fiz para uma pessoa, ela reage ao que eu fiz. Não ao que eu faço agora, mas ao que eu fiz. E eu reajo não ao que ela está fazendo, mas ao que ela fez. Então nós costumamos perceber, no trabalho de conversa, de atendimento na casa espírita, reclamações que são típicas. A mãe diz assim: eu faço e fiz tudo para esse filho. Tudo o que eu podia fazer. Mas ele tem uma profunda ingratidão. Nada que eu faço é suficiente. Ou então alguém reclamando: minha mãe e meu pai fazem tudo para os outros irmãos, mas para mim tudo tem que ser difícil. Sempre o que é dado de forma regrada. Para os outros é fácil, para mim é tudo regrado. Começam a vir à tona os sentimentos, que são sentimentos da existência atual? Não. É memória emocional das vidas passadas. E o que fazer diante desses quadros? Essa é uma situação. Vamos examinar outra situação. Se nós, em existências passadas, fomos os responsáveis por criar em alguns espíritos uma série de vícios morais, quando eles renascem na nossa família, eles naturalmente reencarnam com aqueles vícios morais que nós os ensinamos. E aí, então nós encontramos pais quase perdendo o cabelo para educar filhos que têm tendências, apresentam vícios morais muito fortes. Dão um trabalho enorme para os pais. Ou pais que dão um trabalho enorme para os filhos. Essas são as lutas da família. O Criador coloca essas criaturas numa convivência mais íntima para que elas se ajudem mutuamente. Mas surge a questão: como fazer? Como educar alguém? Como ajudar no processo educativo de um espírito? Se na verdade eu fui o grande causador daquela soma de vícios que ele adquiriu ao longo das existências. E se no fundo, eu também compartilho daqueles vícios. É uma outra questão. Nós vamos responder daqui a pouco, né? Estou colocando as perguntas, mas Emmanuel vai responder, eu não. E temos um lado positivo também. Emmanuel dá um exemplo com uma família de músicos. Terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivaram a formação musical, lá no mundo espiritual. Então a criatura fez um grande curso de música lá no mundo espiritual, preparando-se para se reencarnar com uma tarefa na área musical. E quem foram os professores deles? Aqueles que eles vão receber como filhos.
Então, o fato deles receberem aqueles espíritos e proporcionarem para eles condições para que eles possam estudar a música, trilhar um caminho profissional na área da música, é uma forma que eles estão tendo de retribuir tudo que eles receberam desses seres no mundo espiritual. Então, há um processo de compartilhamento. Os espíritos se ajudam mutuamente, porque ninguém faz nada sozinho. É impossível evoluir sozinho. Existe uma lei divina que é chamada lei de cooperação. Nós dependemos uns dos outros e nos ajudamos uns aos outros. E todo o bem que nós fazemos para alguém, esse bem retorna para nós mesmos, às vezes pelas mãos das próprias pessoas que nós ajudamos. É muito comum isso acontecer. É um outro ponto positivo. Por isso você encontra uma família que todos têm habilidades semelhantes. Vocês perguntam, meu Deus, como é que se reuniu todo mundo na mesma família? Eu vou citar um exemplo aqui no Brasil, por exemplo, a família Caymmi. O Dorival Caymmi, que era um músico, famoso, né, no Brasil, famoso. Os 3 filhos são músicos famosos. Um deles, inclusive, mora aqui nos Estados Unidos, o Dori Caymmi. É um grande arranjador, né, famoso. Você se pergunta, mas uma só família, né? Por que Deus não distribuiu um pouquinho, né? Colocou um em cada família para ajudar, mas vieram todos na mesma família. E você encontra isso, por exemplo, numa empresa, mas num ramo empresarial, numa agricultura, num artesanato, numa atividade manual, em várias áreas. Porque são espíritos que ao longo de várias existências vêm colaborando uns com os outros no crescimento recíproco. E é natural que eles prossigam se ajudando. E nós temos os casos em que a reparação se dá de forma muito sábia. Humberto de Campos conta um caso muito curioso de alguém que numa existência firmou uma sociedade com um amigo. E nessa sociedade, em determinado momento, a empresa começou a crescer muito, eles começaram a ficar muito ricos, e esse amigo resolveu trair o outro amigo. Não se contentou com a sua parte, com o sucesso da metade da empresa, ele queria a empresa toda. Então ele engana o amigo e tira tudo. Faz um grande jogo, deixa o amigo na miséria. Essa pessoa perde tudo, fica ressentida, com ódio, evidentemente, e acaba desencarnando mais cedo por conta dessa profunda decepção espiritual. Os anos passam, décadas se passam. Essa empresa cresce, a pessoa prospera financeiramente ainda mais, e nasce então o neto, o netinho. O tempo passa, o dono da empresa desencarna, e adivinhe, algumas décadas depois, toda aquela fortuna vai para o neto, que foi o espoliado, aquele que foi prejudicado e herda toda a herança. O mecanismo da lei de causa e efeito atuando para que a justiça divina se faça, para que o equilíbrio seja restabelecido. Nós nos lembramos aqui, apenas para ilustrar, um caso de um amigo que ele estava indo para a reunião mediúnica do grupo dele e dirigindo. E aquela luta, trabalhando muito, 3 filhos pequenos na escola, e ele, num momento lá de nervosismo, pensou assim: meu Deus do céu, para que eu fui constituir família, ter 3 filhos, essa dificuldade?
Se eu não tivesse tido filho, estava aqui como médico, com excelente salário, podia estar viajando agora, aproveitando a vida. Pensou, não falou nada. Chegou na reunião mediúnica, teve todo o trabalho. No final da reunião, o benfeitor da casa se manifestou e disse para ele: meu filho, queria dizer uma coisa para você, se você me permitir. Ele falou: claro. Olha, tudo que você tem não é por mérito seu, é patrimônio dos seus 3 filhos, que você está só administrando. Então, se você não os tivesse, se não tivesse os 3 filhos, sua condição de vida seria completamente diferente. Você é apenas, meu filho, um administrador dos bens que são deles. E ele ficou então todo envergonhado. Recebeu essa grande lição, porque não imaginava que, no fundo, as concessões que ele recebeu não foram por conta de mérito espiritual dele, mas tinha em vista o trabalho que ele faria na família ao receber aqueles 3 filhos, ao constituir uma família. E aqueles 3 filhos, por sua vez, teriam outros filhos, formariam uma família. Então ali ele estava dando início a uma família física. Todo um trabalho espiritual seria feito naquele grupo, e tudo que ele recebeu foi em função do trabalho. Então é importante pensar, e esse conceito ele é consolador. Ele é consolador quando nós consideramos a realidade da existência espiritual. Porque se nós pensarmos apenas como materialistas, é difícil entender isso. E uma pessoa que não incorporou o conceito da vida imortal, da reencarnação, da justiça divina, é difícil dela aceitar que depois de décadas de ter se dedicado, tenha dentro da sua casa um filho ingrato que não reconhece nada do que ele fez. É muito doloroso. É muito difícil alguém aceitar isso, passar por essa experiência. E como resolver esse desafio? Como trabalhar com essa memória emocional? Nós não temos a memória intelectual, mas temos a memória emocional. Algumas pessoas você tem afinidade, com outras você não tem muito, com outras você não tem nenhuma, com outras você chega a ter aversão, às vezes dentro da sua própria família. Como trabalhar esses sentimentos? Esse é o desafio da família. É nesse momento que nos diz Emmanuel: temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos, com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Onde obter esses recursos novos? Vamos usar uma metáfora. Todos nós, ao longo das nossas existências anteriores, semeamos o bem e semeamos o mal. Um pedaço da nossa plantação é fruta doce, o outro
é espinho, é fruto azedo. Como semear novamente de maneira produtiva para o bem? Onde encontrar as sementes? É então que surge o Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho, visto da maneira como a doutrina espírita nos mostra. Quando nós falamos Evangelho, a maioria das pessoas logo pensa em religião institucionalizada. Sacerdotes, hierarquias, cargos, rituais, igrejas físicas, templos de pedra, símbolos religiosos. Poucas pessoas, quando ouvem a palavra Evangelho, pensam verdadeiramente na vida de Jesus, na sua conduta, nas lições de vida que ele deixou durante a sua missão na Terra. E é sobre isso que a doutrina espírita fala quando menciona o nome de Jesus, ou quando fala do Evangelho. Por essa razão, Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fez uma seleção dos ensinos morais de Jesus. Fixou apenas a sua atenção nos aspectos morais do ensinamento de Jesus. E começa falando, por exemplo, da humildade. A virtude que é o alicerce para a aquisição de todas as coisas. Se nós não tivermos humildade, é impossível desfazer esses laços de sombra na família. Por que humildade? Porque se nós adquirimos a humildade, nós vamos entender que erramos. Não tem como voltar ao passado e apagar. Nós não podemos mudar o que foi feito. Se nós ferimos alguém, e se essa pessoa conserva uma mágoa, um ressentimento, que nem ela mesma sabe explicar, nós temos que ter a humildade. E na maioria das vezes, por falta de humildade, no nosso coração, nós entramos numa verdadeira guerra. Porque não admitimos que as pessoas não gostem da gente. Nós não permitimos que elas não se afinizem conosco. E travamos verdadeiras guerras dentro de casa, no nosso ciclo de relacionamentos, pela ausência da humildade. Mas a humildade também nos ensina: quem dirige a vida é Deus. E nós temos que respeitar o tempo do outro. Nem sempre nós poderemos ou conseguiremos resolver um grave problema em alguém que nós amamos ou em alguém da nossa família. Muitas vezes serão necessárias várias vidas para que aquela criatura se reequilibre. E a humildade nos ensina a esperar. A humildade também nos ensina a grande lição da vida em família, que é caminhar a segunda milha. É uma lição de Jesus. Mas o que significa isso? Caminhar a segunda milha significa: todos sabemos quais são os deveres de um pai. Todos sabemos quais são os deveres de um filho. Além desses deveres, nós temos que fazer mais. Um extra. Por quê? Porque enquanto nós andamos a primeira milha é a milha da lei de causa e efeito.
Às vezes você convive com alguém durante 10 anos. E durante 10 anos essa pessoa não te compreende. Ela sempre te criticou. Ela nunca aceitou o seu modo de ser. E mesmo assim, você continuou fazendo bem, continuou respeitando essa pessoa, insistiu na paciência, insistiu na bondade, insistiu no perdão. 10 anos se passam. Quando você já cumpriu todos os deveres, você continua fazendo bem. Aí então essa pessoa se abre e começa a perceber que você mudou. A memória emocional dela se altera. Porque é incrível, mas é assim que funciona. Você olha para alguém, a sua razão te diz: esse é o José. Nasceu em 1940. É engenheiro. É meu pai. Isso é o que te diz sua razão. Mas sua memória emocional te diz outra coisa. A memória emocional te diz: esse é o José, mas ele já foi o João, ele já foi o Pedro, ele já foi o Tiago, já foi o Joaquim. Hoje, ele faz assim, mas antes, ele fazia isso, fazia isso. Se nós não caminhamos a primeira milha, cumprindo o dever, não dá tempo para que a pessoa altere a sua memória emocional. E é na segunda milha que nós teremos a oportunidade de mostrar que verdadeiramente mudamos. Eu acredito que todos já tenham tido essa experiência. Conviveram longamente com alguém, depois de muitos anos a pessoa chega e fala: olha, eu não gostava de você. Te falar a verdade, nunca senti muita simpatia por você. Não tenho afinidade pelas coisas que você pensa, pelas coisas que você gosta. Mas o tempo passou, os anos passaram, e eu cheguei a uma conclusão. Sabe que você não é uma má pessoa? Sabe que você não é tão mal assim como eu pensava, né? É só um pouquinho mal. Não é tão mal. É assim mesmo. Do ensino de Jesus. Isso favorece. Outro ponto que favorece: bem-aventurados os mansos, os pacíficos e os pacificadores. Quando o assunto é família, quando o assunto são laços familiares, sempre invista na paz. Evite a todo custo o confronto. Aposte sempre na paz. Se houver um confronto, se houver uma confusão, seja você a voz da tranquilidade. Ainda que a sua voz tenha que ser o silêncio. É um outro ensino, está no Sermão do Monte. Porque o tempo revela que aqueles que se mantêm em silêncio e aqueles que são porta-vozes da paz sempre alcançam um melhor resultado do que aqueles que investem na violência. Em família, tudo tende a se ampliar. Em família, aquilo que é uma pequena coisa vira um tsunami. Uma pequena tempestade vira um furacão. Porque as emoções estão à flor da pele. Os espíritos estão juntos, às vezes, há várias encarnações. Então nós temos que tomar muito cuidado. Um gesto impensável, uma ação de revide, um ato de violência pode causar uma tragédia. Pode ser responsável
por divisões. Quantas vezes nós assistimos isso? Irmãos que param de conversar um com o outro. Pais e mães que deixam de conversar com os filhos ou vice-versa. Rompem o relacionamento. Criando perturbação psíquica para ambos. Para quem rompeu e para quem experimentou o rompimento. Então, acreditar na paz, acreditar na solução consensual, na solução harmoniosa, é o Evangelho atuando na família. Outra lição valiosa, a lição do perdão. Viver em família é entrar numa gym, numa academia, mas não do corpo, do espírito. Cada parente é um personal trainer. Cada um vai desenvolver uma virtude que a gente necessita. Uns vão desenvolver a nossa paciência. Todo dia você vai ter que fazer uma série de exercícios de paciência. Todos os dias. Ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. Mas no final desse processo, você vai adquirir essa virtude. Outros vão desenvolver a nossa compaixão. Outros vão exigir de nós que abandonemos o egoísmo. Sejamos mais fraternos, mais amáveis. São lições que o tempo vai ensinando. E a principal delas é a lição do perdão. Porque sem perdão, os relacionamentos morrem. Nós somos espíritos em evolução. Todos com uma cota de dificuldades e uma cota de virtudes. Conviver exige uma capacidade de suportar uns aos outros e de perdoar. Porque não tem como conviver sem ferir. Os nossos defeitos machucam as pessoas. Às vezes nós não nos damos conta disso. É muito comum, me recordo uma época que trabalhei com a assistência fraterna na casa, né? Vamos lá, conversando com as pessoas, né? Orientação, e chegava uma família inteira. Entrava primeiro. A pessoa dizia assim: olha, lá em casa é difícil, é muito difícil. Casa, meu pai é assim, a minha mãe tem isso, a minha irmã, e ele reclamava de todo mundo. Ele, nenhum problema. Aí entrava o pai. Lá em casa, minha esposa, falava os defeitos. Meu filho, o que entrou antes na sala. A minha filha, aí entrava a filha. Meu pai, é difícil de conviver, né? A minha mãe, meu irmão. Nós temos uma habilidade enorme em perceber o ponto fraco do outro. Você convive com uma pessoa 20 minutos, você já descobre 3, 4 pontos fracos dela. Nós temos uma habilidade enorme. Um pouquinho você já está vendo o defeito da pessoa. Ao longo do tempo, então, com a convivência em família, isso é muito comum entre irmãos, por exemplo, né? Eles sabem tirar o outro do sério, né? Assim, eles sabem exatamente o que falar. Eu vou falar uma palavra e ele vai ficar tão nervoso que ele vai quase que desmaiar. E é certeiro. Chega o irmão, o outro fala uma palavra, já criou. Boa marido e mulher. Não sabe lá naquele ponto fraco que desequilibra completamente o outro. Nós somos muito hábeis nisso. Nós não temos habilidade ainda para enxergar as próprias deficiências.
Então nós acreditamos que somente o outro precisa ser perdoado. Nós não fazemos uma avaliação do quanto, todos os dias, nós somos perdoados pelas pessoas que nos amam. Porque em determinados momentos nós somos negligentes. Às vezes você esquece de um aniversário. Esquece de falar algo. A palavra que você devia falar, naquela hora certa você fala a palavra errada. Isso é muito comum em casal, marido e mulher. Você tinha que falar a palavra certa, você fala exatamente a palavra errada. E a convivência somente se prossegue porque um é capaz de perdoar o outro. Todos esses recursos são recursos do Evangelho que favorecem a convivência e a vitória espiritual na família. A página que foi lida no início da reunião de Emmanuel no livro Pão Nosso fala: nenhum de nós fará o bem numa escala enorme sem antes passar pelo desafio da vivência do bem em família. Ninguém se torna um benfeitor na multidão se não conseguir ser um benfeitor de 5, 6, 7, 10 pessoas. Foi o que nos ensinou a mensagem de abertura. Isso significa que o grande desafio da nossa grande escola é a família. Se nós voltarmos a nossa atenção para esse foco, se nós procurarmos de todas as formas agir de modo adequado nesse ambiente, isso já representa um grande percentual de vitória espiritual da nossa encarnação. Muitas vezes nós nos deslocamos 1 hora de carro da nossa casa para vir a um grupo fazer caridade. E a caridade poderia ser feita dentro do lar. Primeiro, nunca podemos perder de vista essa dimensão espiritual da evolução. Em casa, na família, no lar, nós temos todas as oportunidades de fazer o bem. Todas as oportunidades de exercitar a caridade. Todas as oportunidades de colocar o Evangelho e a doutrina espírita em prática. E é também no lar. Se bem cumprida a tarefa, o espírito desencarna, volta ao mundo espiritual, em paz com a sua consciência, feliz. Quando viveu o Evangelho no lar, ele sabe que dissolveu as algemas de ódio com amor. E ainda que as circunstâncias da vida nos forcem a, muitas vezes, perder a convivência com alguém, dizia Emmanuel para Chico Xavier. O Emmanuel dizia assim: Chico, nunca corte onde você pode desatar. Então você encontra laços ou às vezes nós. Primeiro, procura desatar. Não corta. Cortar é ser ansioso, é usar de violência, é ser brusco. Desatar é ter sabedoria, é respeitar a vontade do outro, é tentar resolver com caridade, com diplomacia, com suavidade. Sempre antes tentar desatar.
Porque dessa maneira nós venceremos as dificuldades de relacionamento atuais, que são reflexo das nossas existências anteriores. Quem semeia o bem nunca está sozinho. Quem exemplifica o amor, sobretudo no lar, cria uma aura de proteção, de amparo em torno dos seus passos. Acaba conquistando a simpatia. Porque acredite, mesmo a pessoa que você mais detesta, mesmo ela, possui um espírito protetor, um anjo guardião, possui laços espirituais. E se você age de acordo com o que o Evangelho ensina, você conquista a simpatia espiritual dos espíritos que são da família daquela pessoa, da família espiritual dela. E isso pode significar concessões, misericórdia nas nossas dificuldades. Eu termino então contando um caso, o caso da Valéria. Chico Xavier visitava bairros muito pobres na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E havia uma moça que tinha paralisia cerebral. Ela morava numa casa muito pobre, a mãe também muito pobre, mãe solteira, ou o pai tinha abandonado, e a mãe com muita dificuldade cuidava daquela criança com paralisia. Ela não falava direito. Todos os domingos, durante mais de 10 anos, o Chico visitava aquela casa, fazia o culto no lar, e ele sempre conversava com a Valéria e dava atenção para ela. E um dia o Chico chegou para ela e disse assim: ó, Valéria, eu estou sentindo hoje que você vai falar. Que ela fazia um treinamento, né, para tentar pelo menos falar algumas palavras, né? Ele dizia: eu estou sentindo que hoje você vai falar. Jesus, quando andou no mundo, fez tantas curas, né? Peça a ele, fala pelo menos a palavra Jesus, né? E ela tentou, não conseguiu. E o Chico falou: ô Valéria, tenta, eu estou sentindo que você vai falar, fala Jesus. Aí ela conseguiu falar uma vez só: Jesus. Aí o Chico ficou emocionado, porque ela tinha pronunciado uma palavra, a mãe também. Foi aquela alegria, né? E eles imaginando que ela ia, dali para frente, ela ia ter uma melhora progressiva, né? No próximo domingo, quando o Chico retorna à casa, a Valéria tinha desencarnado. Então, a mãe muito triste, aquele primo, e o Chico a consolou e disse para ela que aceitasse, não sabiam quais são os desígnios de Deus, né? Muito tempo se passou. E o Chico teve um anjinho, um problema de coração. Precisou fazer uma cirurgia. Quando ele voltou do hospital, ele estava em recuperação, deitado, não podia se levantar, alimentação regrada, ficava só na cama. E o mais interessante disso é que antes dele ter a crise cardíaca, um espírito muito luminoso entrava no quarto dele, aplicava passe na região do coração antes dele dormir e ia embora, não falava nada. Isso por quase 2 meses. Depois de 2 meses que esse espírito luminoso entrava no quarto dele, aplicava passe na região do coração e ia embora, ele teve a crise, fez a cirurgia. Quando ele voltou para casa no primeiro dia, entra esse espírito luminoso, dá um novo passe no coração do Chico e já vai indo embora. Ele fala assim: ô meu irmão, eu queria te agradecer, agora que eu estou entendendo por que 2 meses você veio aqui e deu passe no meu coração. Você estava me preparando para a doença, né, meu irmão? Você poderia me dizer pelo menos quem é você? Eu não sei quem que você é, qual que é o seu nome, que eu queria te agradecer. Ela fala: Chico, mas você me conhece.
estou lembrando, você me desculpa a indelicadeza, eu não estou lembrando. Você me conhece, Chico. Eu vou dizer uma palavra, você vai ver que você me conhece. Jesus. Aí ele, ô Valéria, é você, estava linda, toda iluminada, completamente diferente, numa outra aparência do que ela tinha quando encarnada. E ela deu um grande abraço no Chico. Então, essa lição nos mostra como que toda vez que a gente planta no bem, toda vez que a gente investe no bem, o bem vem em nosso socorro no momento certo. Nós não sabemos a hora, porque nenhum de nós sabe quando vai precisar, mas ele sempre vem ao nosso socorro. E por incrível que pareça, você planta uma semente de laranja, mas o pé de laranja não dá uma laranja só. Assim também com o bem. Você perdoa alguém na sua família, mas uma semente de perdão gera um pé de perdão. E você colhe várias frutas, muitas vezes. O bem sempre nos retribui 1000 vezes mais, porque essa é a lógica do bem. Retribuir 100 vezes mais o que a gente faz. Muito obrigado por sua atenção.